Boa noite a todos. Boa noite. Salão bem enfeitado, de encarnados e certamente de desencarnados, né? Então, em consideração a todos os irmãos que estão aqui presentes, mesmo aqueles que nós não enxergamos, vamos então somar nossas forças para que a gente possa aproveitar esses momentos de reflexão que são sempre muito importantes para a nossa vida, né? Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe e os espíritos amigos, principalmente as equipes desta casa, possam nos dar o apoio que tanto precisamos, tanto para eu aqui colocar em voz alta a reflexão, quanto para todos, cada um de nós, para aproveitar aquilo que a gente tenta trazer para nosso aprendizado do dia a dia. Bom, coragem e determinação. Isso não é assim, é só um estudo meu, tá? Não é uma ideia minha, não são aprendizados, são aprendizados meus, mas não são conhecimentos desses sempre, né? E é do livro Cura e Libertação de José Carlos de Luca. Não sei quem conhece esse escritor espírita, que é um juiz de direito, e ele também é escritor, é palestrante e faz seminários por aí, né? Gosto muito dele e em seguida tem palestras dele, inclusive no Facebook, para quem quiser aproveitar e acompanhar, tá? Aí ele começa, ele dá o título para Bate as Asas, né? Para esse capítulo. Mas aí estudando, tentando tirar o que para nós é importante, no meu entender, que foi importante para o meu aprendizado, que eu quero compartilhar com vocês, eu dei o título de Coragem e Determinação, né? Aí ele conta a história de um pássaro que caiu numa cova bem profunda e estreita, né? Aí as pessoas olhavam ali de cima, né, para o pássaro, e ele chorava e gritava ali. É uma história, né? É uma fábula. E aí ele disse assim: vocês são os culpados que eu caí nesta cova. Lógico, porque a cova estava aberta e ele caiu, né? Então começou a gritar assim. Daí, como ninguém dizia nada, as pessoas falaram: sai dessa cova, né? E aí ele disse assim, aí as pessoas colocaram assim, ó, ele disse: vocês são os culpados. E como ninguém dizia nada, então ele gritou: tirem-me daqui, desta cova. E aí as pessoas responderam: abre as asas e voa, né? Tu é um pássaro, voa. Daí ele respondeu: eu estou com medo de me machucar, porque era estreita a cova, ele ia bater as asas contra a parede, né? E as pessoas foram indo embora e o pássaro concluiu: estou condenado a viver o resto da minha vida aqui nesta cova. É o meu destino, né? Essa foi a conclusão do pássaro. Agora, se nós olharmos essa história nos lembra um pouco das nossas situações do dia a dia. E aí eu quero assim colocar para todos nós o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 13 e o item 4 principalmente. Quem puder depois em casa, quem sabe no Evangelho no lar, que é muito rico esses dois itens, como todo Evangelho, mas esses dois itens nesse sentido que nós queremos refletir hoje é muito rico. E aí no item 3, Kardec nos fala da justiça das nossas aflições. E aí todos vamos ver que ele coloca ali: não existe efeito sem causa.
Então, se eu passo por uma aflição, existe uma causa, que seja uma causa anterior. Nós temos ainda a tendência também de largar tudo para outra vida. O que eu devo ter feito? Devo ter atirado pedra na cruz, né? Não, nós temos que cuidar, porque aí no item 4 ele fala das causas atuais das nossas aflições. Gente, dá para ler várias vezes e pensar, de dar conta de tanta coisa prática que ele coloca ali, mas o principal é assim, ó, se eu não tivesse feito isso ali, ou se eu tivesse feito aquilo que eu tive ideia de fazer, né? Quem de nós já não passou por essa situação, né? Quantas vezes a gente até está diante de situações e a gente, eu não devia de fazer, mas se absurdisse, eu vou fazer. Porque eu estou falando de mim, gente, não sei de vocês, mas eu estou falando de mim. E aí depois eu sabia, eu mereço, daí a gente fica se massacrando por causa disso. Então Kardec coloca vários itens ali, que é muito interessante a gente refletir sobre eles, né? E diante dessas lições, então, do Evangelho, vamos então refletir um pouco sobre as lições da história do pássaro. Vamos tentar trazer essas lições do Evangelho para essa história do pássaro. E a primeira, assim, vocês são culpados, totalmente culpados que eu caí ali. Foi a primeira coisa que o pássaro falou, né? E o que acontece normalmente conosco? Quando nós erramos, quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por dificuldades, a gente tenta encontrar um culpado disso, ou uma situação culpada disso. O que a gente menos pensa que é a minha escolha que me está fazendo passar hoje por essa situação, né? Então nós temos que aprender a olhar um pouco para nós, para que a gente não fique sempre culpando os outros, culpando o mundo, culpando a vida, culpando tudo, o tempo e tudo, e nós estamos fora disso, porque eu não tenho nada a ver com isso, estou só sofrendo isso, e não é verdade, né? Se nós formos lá no fundo ver, e cada um de nós vai ver no Evangelho, quem não conhece decora ainda esses itens, mas é importante, porque vai nos trazer bastante luz e esclarecimento, né? Então, nossas atitudes normais diante das situações difíceis é nos tornarmos vítimas. Eu estou sofrendo, não sei porquê, né? Porque eu não merecia estar sofrendo. Não talvez a gente até não fale mais, mas lá no fundo, quantas e quantas vezes a gente se pega pensando assim: eu não devia estar acontecendo isso comigo, eu faço tudo certo, eu me esforço, tudo, né? Mas nós sabemos, e Kardec nos deixa bem claro, que a maioria das nossas aflições tem causa nesta encarnação, nas causas atuais da nossa encarnação, da nossa vida. Não são nas causas anteriores. Tem algumas que são nas causas anteriores que nós não temos hoje o controle sobre elas. Mas a grande maioria é das nossas atitudes do dia a dia de hoje. Então nós vamos parar de dar culpa para os outros e vamos examinar um pouco mais a nossa vida. Quando Santo Agostinho nos aconselha, na questão 919, teu livro dos Espíritos, nos aconselha a todas as noites nós fazermos um exame de consciência. O que eu fiz hoje em relação ao outro? Eu fiz alguma coisa que machucou alguém, que prejudicou alguém? Eu fiz aquilo que exatamente eu gostaria para mim, né? Então, são várias questões assim que a gente tem que analisar e se a gente começar a fazer isso como hábito,
A gente vai aos poucos, na hora que tu está diante de uma situação, tu te dá conta e tu já consegue, nesse te dar conta, consegue, se tiver uma determinação, tiver coragem, consegue tomar uma outra atitude, né? Depois ele diz assim, o pássaro, tire-me desta cova. Aí as pessoas dizem, bate as asas e sai para fora, voa para fora. E ele diz que ele está com medo, né? Então precisamos fazer a nossa parte e não esperar a solução dos outros. O pássaro queria que eles o tirassem, que as pessoas o tirassem dali. E ele tinha todas as condições de sair, né? E no capítulo 27, não tenho bem certeza, até eu ia ver depois, mas é ou entre o 25 ou 27, que fala de que Deus não faz por nós aquilo que nós já podemos fazer. Se Deus fizesse sempre por nós, ou os espíritos amigos fizessem por nós aquilo que nós já sabemos fazer, com certeza ficaríamos muito mais tempo criancinhas espirituais, né? Que aconteceria com os pais que pegassem e fizessem o tema dos seus filhos? Será que eles iam aprender? Será que o tema que a criança recebe é um castigo ou é uma maneira de aprendizado? Então, quando nós estamos diante de uma situação, nós temos que nos lembrar o que eu tenho de condições para já resolver isso aí. Qual é a minha condição atual dentro dessa situação de resolver? Com certeza, muitas vezes nós precisamos de auxílio, mas que não atiremos em cima dos outros a solução e a completa resolução dos nossos problemas. Nós vamos precisar uns dos outros, mas precisar um do outro é diferente do que largar as coisas em cima dos ombros dos outros. Tome cada um a sua cruz e siga-me, disse Jesus, né? E não foi só uma vez que ele falou isso. E nos tratamentos espirituais também, né? Daí eu estou muito aflita, eu estou deprimida, eu estou com ansiedade, eu estou com problemas, eu vou lá na casa espírita, faço meu atendimento fraterno, me indico vários tratamentos, o que eu devo fazer, o que sugere, porque a gente não manda, né? Como o emissário do Cristo ali no lugar dele, ele nunca mandava, ele sugeria. E assim também somos atendentes fraternos na casa espírita. E dão a sugestão, dão a orientação o que fazer, né? Mas aí a pessoa acha difícil fazer aquilo. Ah, mas eu fui lá porque eu queria essa solução. Eu queria que eles me dissessem, não, do caminho deste para esse lado e faz isso, aquilo. Às vezes a pessoa é capaz de querer que alguém diga se eu compro um vestido branco ou azul, né? Entende? Eu estou só dando um exemplo assim, mas essas coisas mínimas que eu já tenho condições de assumir, porque quando eu assumir, eu também sei que eu sou responsável por isso. E aí, porque eu tenho que ter essa determinação e essa coragem. Não, eu já posso e eu vou fazer o meu melhor, né? Estou com medo, diz o pássaro, né? É uma reação nossa muito frequente, estar com medo. Quem de nós não tem medo de tomar determinada atitude diante de um problema, de uma situação difícil? Todos nós ficamos meio perdidos primeiro e a gente tem que se recompor e tem que tentar fazer o seu melhor. Nós não vamos sempre acertar. Isso não é da nossa possibilidade acertar sempre. A nossa possibilidade hoje é sermos determinados no sentido de querer acertar, de fazer da seu melhor, da sua maneira melhor de fazer, né? E sabemos que precisamos fazer, mas por que, ou como que vamos fazer, ou quem, esse fazer às vezes nos é tão difícil.
né? E aí a gente fica naquela, né? Não tem a coragem, não se anima, não tem uma determinação, porque a pessoa tem que aprender a ser determinada. Determinada não é ser estúpida, não é passar por cima dos outros, é ser determinada nas suas atitudes, né? Eu sei que eu preciso fazer assim, quantas vezes em relação à nossa própria saúde, né? Eu sei que eu não posso comer doce, por exemplo, os diabéticos. Ah, mas eu gosto tanto do doce, né? Eu me lembro, sou enfermeira de profissão. Quando me formei, fui trabalhar em Blumenau. E aí tinha uma senhora que não tinha jeito de melhorar a glicose dela, né? E ela estava numa enfermaria. E nós éramos poucos trabalhadores, né? E aí, mas o que está acontecendo? A gente via a dieta, estava tudo certinha, tinha nutricionista e tudo. Aí, quando alguém deu ideia de abrir a gaveta do criado mudo aí, que não se deve dizer criado mudo, mas vocês viram o que é, né? Aí estava cheio de doces, bolachas, doces, balas, bombons e coisa. Aí, certamente de noite ou quando ninguém estava vendo, ela comia isso e nunca o tratamento foi dando efeito. Por quê? Porque não havia uma determinação da pessoa, uma coragem, uma força de não, eu não posso comer por mais que eu goste, né? Por mais que eu seja formiguinha, mas eu tenho que, para minha saúde, para o meu bem-estar, eu tenho que tomar essa atitude. É um exemplo muito simples. A dieta que a gente sempre deixa para começar segunda-feira, né? Porque fim de semana normalmente tem alguma coisa interessante para comer, né? E assim várias coisas. Quem tem que caminhar ou fazer exercício, tá, depois eu vou fazer. Para ir trabalhar numa casa espírita, estudar, quando me aposentar, eu vou, né? E aí, quando aposentar, não, agora preciso primeiro fazer isso, daí eu tenho que viajar, né? Então, nós temos, assim, muitas desculpas na nossa vida que nos atrapalham. E a gente tem que tomar conhecimento disso, conhecimento não de saber, conhecimento de se dar conta, consciência disso, e aí a determinação e a coragem de assumir aquilo que eu já sei que é certo. E aí nós sabemos que nós precisamos, mas fazer que é o difícil, né? E a resistência em sair da zona de conforto, nossa, é muito grande ainda. Porque se eu tenho, quem de nós não gosta do conforto? Do não fazer nada, do ficar à toa na vida, como diz a música, né? Mas nós sabemos que não é não é para isso que nós estamos aqui, nessa encarnação. Nós temos que agradecer a oportunidade de termos encarnado. Tem o Parabéns Espírita, não sei se vocês conhecem, mas eu recebi no meu aniversário, achei lindo, eu estou passando para quem eu passo os parabéns do aniversário. Mas é assim, você teve a oportunidade entre milhões para poder reencarnar, né? Então aproveita, dá graças esse dia que tu comemora a tua reencarnação. E a gente às vezes não se dá conta, ou na maioria das vezes não se dá conta disso, né? Então isso exige muitas vezes mudança no nosso comportamento e nós ainda temos muita dificuldade em mudar o comportamento. Gera um desconforto, mas é indispensável. É como o remédio amargo. Tem doenças que necessitam de remédio amargo. E se eu me negar a tomar esse remédio, certamente eu não tenho muita chance de ficar bem, né? Não, porque na nossa vida de crescimento como espíritos imortais, não existe varinha mágica. Não tem isso ali, Além de a natureza não dar saltos, é preciso que a gente faça por fazer para a gente poder
ir melhorando todos os dias, né? Esse é o meu destino, diz o pássaro. Estou condenado a viver nessa cova. Interessante isso, né? Quantas vezes a gente não diz assim, não tem jeito, então eu não vou sofrer. Sou uma vítima, né? Eu preciso sofrer, porque Deus quer assim, né? E na realidade, quem é comprometido sou eu mesmo, né? Então é o maior erro de interpretação da nossa vida, achar que a gente é vítima e tem que se conformar com uma situação. Nós não temos que nos conformar, nós temos que nos resignar diante do sofrimento. Mas resignação nunca significou conformação. Resignação significa eu não me revoltar, eu sofrer com dignidade, digamos, mas fazer tudo que eu tiver ao meu alcance para livrar-me daquele sofrimento. Não me livrar no sentido de atirar por cima do outro. Por exemplo, eu estou doente. Eu estou doente, então eu estou com câncer, ou estou com uma outra doença, então Deus quer assim, eu vou me entregar. Não, eu tenho que ir na procura. Nós sabemos que é difícil, que o sistema de saúde, ainda às vezes tu tem que esperar, tem que ficar insistindo, e depois tem que fazer o tratamento mesmo que doa, mesmo que o remédio seja amargo. Mas é preciso fazer e confiar até o final. Deus não nos condena a viver presos na cova dos nossos problemas, diz o De Luca, né? Então, quem faz a cova dos nossos problemas? Onde nós estamos? Somos nós mesmos, normalmente, né? Estamos ali dentro dos problemas, nos afundando cada vez mais e fazendo mais problemas em cima, e aí, de repente, nós achamos que somos de vítimas, né? O mal que nos acontece é consequência, então, das nossas escolhas. Ainda somos espíritos muito acomodados, né? Um dia nós vamos despertar, com certeza, se assim quisermos, lógico, porque ninguém vai nos forçar, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, se eu não quiser, eu posso ir empurrando, mas como diz Maria Máximo, será que nessa encarnação tu já não vem, depois de muitas e muitas encarnações, pedindo para refazer um certo problema, uma certa dificuldade, e mais uma vez tu está querendo empurrar para outra, né? Tu pode empurrar, agora que ela vem sempre mais difícil, ela vem, né? Agora, se nós estamos passando por problemas muito difíceis, vamos pensar um pouco. Quantas vezes será que nós já não deixamos isso para outra vez? Seja na mesma encarnação, seja em outras encarnações, né? Porque na vida não existe, então, acaso. Tudo tem uma causa e essa causa está em nós. Isto nos fala o item 3 da Justiça Divina, né? Justiça das Aflições. Segundo De Lucas, então, a grande libertação que estamos precisando é deixar de culpar os outros e assumir o poder de resolvermos os nossos problemas. Porque a pessoa que fica culpando os outros não se esforça também para resolver por si os problemas. Se ainda nós não conseguimos fazer tudo, devemos ao menos fazer o que já nos é possível. Porque nós não vamos sempre conseguir fazer tudo, mas se nós fizermos o nosso melhor, é o nosso 100%, né? Isso é importante, é diferente do outro, mas de tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo, eu já estou fazendo a minha parte, né? E pedir socorro, sim, mas não se acomodar, fazer a nossa parte, porque lá num desses capítulos, que eu acho que ali é o 27, que ele diz assim, que os espíritos não resolvem nossos problemas. Nós fizemos oração, nós pedimos,
Mas não é para eles resolver, é para nós ter força, coragem e lucidez para saber o que fazer para resolver aquele problema, né? E muitas vezes a gente sabe, mas é preciso que a gente tenha essa força e mesmo que doa, vai doer porque nós somos bastante comprometidos, né? Mas nós temos que querer, nós temos que pôr nossa vontade, né? Deus coloca uma potente mola, isso de Lucas diz, no fundo daquele poço dos nossos problemas, Deus coloca uma potente mola, mas eu preciso pular em cima dessa mola, pisar bem forte para poder sair do poço. Ou seja assim, Deus sempre nos dá coragem, nos dá determinação, no sentido da capacidade de nós termos esses sentimentos de coragem e determinação, mas nós precisamos querer. E isso significa pular em cima da mola para podermos sair dos nossos problemas. E Jesus, quando está no meio de nós, ele não resolveu os problemas de todos. O que ele fazia? O que queres que eu te faça? Né? Quando traziam alguém, um cego ou um paralítico. Levanta e anda, ele disse para o outro paralítico, né? E vai e não tornes a pecar, muda de vida, muda de atitude na tua vida, né? Então ele não condena, mas ele pede para mudar de atitude, né? E quando ele, na ressurreição de Lázaro, ele diz assim, primeiro retirem a pedra, porque a pedra era muito grande e Lázaro não poderia remover aquela pedra. Depois ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu todo enrolado, que se enrolava os corpos naquela época, enfaixados, assim, né? E daí, quando ele estava ali fora, assim, caminhando, daí ele disse, solte, desamarrem-no e deixem-o ir, né? Quer dizer, onde foi preciso, ele intervinha, mas o Lázaro tinha que tomar as suas atitudes. Mas eu posso rapidinho, ainda tem uma fábula muito interessante ali, do burro, né? A fábula do burro. Diz que um camponês tinha um burro bem velhinho já, né? Talvez muitos já conhecem a fábula. Mas aí esse burro um dia caiu num poço, que era um poço seco, mas profundo, né? E aí chorava lá. E aí ele foi, o camponês foi para tentar o que podia fazer, ele constatou que não era possível ajudar, né? Aí ele chamou os vizinhos, porque ele disse, já está velho mesmo, eu tenho que fechar esse poço de um jeito ou outro, porque não tem mais água, né? E então já vamos atirando terra em cima do burro mesmo, vivo, né? Que daí então já fechamos aí, os vizinhos foram ajudar e atiravam terra, e o burro se deu conta e começou a se sacudir. E aí a terra caía e o burro subia por cima da terra. Quando viram, o burro estava saindo e solto, né? E isso é uma lição para a nossa vida, né? Vamos acolher a terra que nos largam, os problemas que vêm, porque todos eles são para o nosso crescimento. Então, essa era a nossa reflexão de hoje. Espero que todos nós tenhamos, de uma maneira ou outra, aproveitado um pouquinho que seja, mas se lembrar determinação e coragem, né? Daí a gente já se lembra de tudo que tem que fazer. Isso aí. Faça a prece agora. Pode fazer. Vamos então agradecer aos espíritos amigos aqui presentes pela oportunidade que tivemos para fazer essa reflexão. Eu queria agradecer